Fear God and give glory to His name, for the hour of His judgment is come. Fear God, let all heaven and earth proclaim, we will worship Him and praise His holy name. There is a power with the lion's mighty roar, who's seeking to destroy us, to bind us evermore. And there's a Lamb who upon a cross was slain, who died to redeem us, to restore us once again. But oh, how long will we resist His call to come out from the world and follow Him? In God's word there are a people, we are told, who stand purified, who only live for Him. Fear God and give glory to His name, for the hour of His judgment is come. Fear God, let all heaven and earth proclaim, we will worship Him and praise His holy name. Olá, seja bem-vindo ao canal Adventismo Vivo. Meu nome é Anderson Velten e neste trimestre estamos estudando juntos a lição da Escola Sabatina sobre a tríplice mensagem angélica de Apocalipse, capítulo 14. A lição desta semana tem como título O Selo de Deus e a Marca da Besta, parte 1. Chegou o momento de nós começarmos a estudar a terceira mensagem angélica. E o que diz a terceira mensagem angélica? Essa mensagem se encontra aqui em Apocalipse capítulo 14, do versículo 9 ao versículo 12. Vamos ler. Seguiu-se a estes, ou seja, aos dois primeiros anjos, outro anjo, que é o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Pode surgir uma dúvida se a terceira mensagem angélica vai somente até o verso 11 ou se abrange também o verso 12. Nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que as palavras proferidas pelo terceiro anjo vão desde o verso 9 até o verso 12. E por que entendemos assim? Por duas razões. A primeira é que no verso 13, nós lemos que João ouviu outra voz do céu, proferindo uma bem-aventurança sobre aqueles que, desde o tempo do início da proclamação da tríplice mensagem angélica, vieram a morrer no Senhor. Quer dizer que aqui em Apocalipse capítulo 14, quando João anotou palavras que não vinham mais do terceiro anjo, ele deixou isso bem claro ao escrever: então ouvi uma voz do céu dizendo. Isso indica que até o verso 12, o que é dito ainda é a mensagem do terceiro anjo. A segunda razão é que o verso 12 tem por objetivo mostrar o contraste, a diferença entre os que de um lado adoram a besta e a sua imagem e recebem a marca da besta na fronte ou sobre a mão, e os que de outro lado o anjo chama de santos, que são os servos de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus.
O espírito de profecia confirma essa conclusão. No livro Primeiros Escritos, à página 254, Ellen White diz o seguinte: o terceiro anjo encerra sua mensagem assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ao dizer ele estas palavras, aponta para o santuário celeste. Bem, com isso em mente, vamos então para a parte de domingo aqui na nossa lição, que tem como título Perseverança Inabalável. Vejamos o que diz a pergunta de número 1. Leia Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Quais são as duas características do povo de Deus nos últimos dias? Por que elas são importantes? Nós já falamos, as duas características dos santos no tempo do fim é que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Agora, querido irmão, não confunda a fé de Jesus de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, com o testemunho de Jesus de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Não são a mesma coisa, não, são coisas diferentes. Apocalipse capítulo 12, versículo 17 é aquele texto que diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Já Apocalipse capítulo 14, versículo 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, o testemunho de Jesus não é o testemunho que os cristãos dão acerca de Jesus. Não, não é. É o testemunho que o próprio Senhor Jesus dá sobre a verdade e sobre as coisas futuras. E Jesus dá esse testemunho por meio dos seus profetas. É por isso que Apocalipse capítulo 19, versículo 10, afirma expressamente que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, isto é, o dom de profecia. Aliás, se você quiser se aprofundar nesse ponto, para entender melhor o que seja realmente o testemunho de Jesus no livro do Apocalipse, veja lá o vídeo de número 2 da série sobre o Apocalipse no canal História na Profecia. Vamos deixar o link para esse vídeo logo abaixo aqui na descrição. Bem, algo importante que nós podemos extrair de Apocalipse capítulo 14, versículo 12, é o tema da perseverança. É que esse verso fala da perseverança dos santos. Parte expressiva dos seres humanos e de nossos irmãos também é de ânimo dobre. São volúveis, mudam quase como muda a direção do vento. Mas não devia ser assim. O cristão precisa ser perseverante. Precisa ter uma perseverança inabalável. Se o cristão pretende se manter fiel no tempo da opressão e perseguição, precisa aprender a ser inabalável hoje. Ele precisa persistir na prática da vontade de Deus, bem como em tudo que ele decida fazer em sua vida, desde que seja correto e que tenha bom propósito. Não pode mudar a todo tempo, não pode ser instável, tem de ser firme e resoluto. A lição não se aprofundou muito no assunto, mas eu vou ler aqui alguns versos bíblicos para enriquecer a abordagem desse tema. E eu sugiro que você anote esses versos aqui na sua lição, perto do terceiro parágrafo. Então vamos ler primeiramente a Epístola aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 35 ao versículo 39. Diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de quê? De perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Viu aí?
é preciso de perseverança para que depois de ter feito a vontade de Deus, a gente alcance o quê? A realização da promessa do Senhor. E o texto traz as palavras de Deus para nós. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Essas são palavras que nós deveríamos memorizar e repetir o dia todo. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós não devemos retroceder na prática da vontade de Deus. Do pecado, sim. Do pecado, sim, devemos retroceder. De decisões claramente ruins e prejudiciais a nós mesmos e a outros, devemos sim retroceder. Mas de praticar a vontade de Deus, nunca. De guardar os mandamentos de Deus, nunca. De seguir os ensinamentos bíblicos, nunca, jamais. De atender às orientações do Espírito de profecia, de maneira nenhuma, não devemos retroceder. Vamos agora ver outro texto. Ele se encontra aqui na Epístola de Tiago, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 4. Diz o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Você entendeu esse verso? Tiago está dizendo que depois que a nossa fé é confirmada pela provação, ou seja, depois que a gente passa pela provação e a nossa fé ainda permanece firme e ela se mostra verdadeira e forte, essa experiência amarga produz perseverança. E Tiago diz mais, ele fala que a perseverança precisa ter a ação completa para que nós sejamos perfeitos e íntegros em nada deficientes. E o que Jesus disse sobre o assunto, vamos ver? Está em Lucas, capítulo 21, versículo 19. Palavras do próprio Senhor Jesus. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Se nós queremos alcançar a vida eterna, precisamos aprender a ser perseverantes. Deus não quer súditos instáveis no seu novo reino. Então vamos nos lembrar sempre destas palavras de Jesus também. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Bem, vamos agora para a pergunta de número 2 aqui da lição. Leia Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10 e Colossenses capítulo 1, versículo 29. O que essas passagens nos ensinam sobre o resultado de viver pela fé? Como Satanás sabe que é um pouco mais difícil enganar os adventistas sobre a guarda do sábado e sobre a imortalidade da alma, ele usou de estratégia e resolveu nos confundir sobre o plano da salvação, sobre a natureza e a função da graça e sobre o verdadeiro papel da fé e dos mandamentos de Deus. Satanás conseguiu confundir a cabeça de alguns de nossos irmãos, fazendo com que eles passassem a pensar da mesma maneira que as igrejas evangélicas filhas de Babilônia. E isso tem levado alguns de nós a uma situação bastante contraditória e eu diria até constrangedora. Sabe qual é? É a seguinte: nós dizemos que somos um povo que foi especialmente levantado por Deus para exaltar a sua lei diante do mundo. Mas, ao mesmo tempo, muitos de nós estamos dizendo que ninguém consegue, nem conseguirá guardar a lei de Deus toda, que nós somos pecadores, que não há jeito mesmo, que nós vamos sempre transgredir a lei de Deus. Meu querido irmão, isso não faz nenhum sentido. Ou uma coisa ou outra. E você sabe quem inventou a ideia de que é impossível guardar a lei de Deus? O espírito de profecia diz que foi Satanás. Eu selecionei 15 textos da irmã White, bastante claros e fortes, que dizem que foi Satanás quem iniciou essa história toda. Foi ele quem surgiu com essa alegação. Pode ser que existam outros textos mais. Eu selecionei os 15 que eu achei mais claros. Vou mostrar agora apenas alguns, é claro.
Veja este aqui do livro Desejado de Todas as Nações, a página 761. Diz o Espírito de Profecia. No início do grande conflito, declarara Satanás que a lei divina não podia ser obedecida, que a justiça era incompatível com a misericórdia e que fosse a lei violada, impossível seria ao pecador ser perdoado. Cada pecado devia receber seu castigo, argumentava Satanás. E se Deus abrandasse o castigo do pecado, não seria um Deus de verdade e justiça? Quando o homem violou a lei divina e lhe desprezou a vontade, Satanás exultou. Estava aprovado, declarou, que a lei não podia ser obedecida. O homem não podia ser perdoado. Por haver sido banido do céu depois da rebelião, pretendia que a raça humana devesse ser para sempre excluída do favor divino. O Senhor não podia ser justo, argumentava, e ainda mostrar misericórdia ao pecador. Agora vamos ver este outro texto aqui, de O Desejado de Todas as Nações, à página 117. Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão. Quando este fora vencido pelo tentador, entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo pleno vigor da mente e do corpo. Achava-se circundado das glórias do Éden e em comunicação diária com seres celestiais. Não assim quanto a Jesus, quando penetrou no deserto para medir-se com Satanás. Por 4.000 anos estivera a raça a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral, e Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Pretendem muitos que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. Neste caso, não teria sido colocado na posição de Adão. Não poderia haver obtido a vitória que aquele deixara de ganhar. Se tivéssemos, em certo sentido, um mais probante conflito do que teve Cristo, então ele não estaria habilitado para nos socorrer. Mas nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências da mesma, tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha sofrido. Alguns ainda poderão insistir na ideia de que o que Ellen White está querendo dizer é que o homem era capaz de guardar a lei de Deus antes da queda de Adão, e que depois da queda, o homem realmente não é mais capaz de guardar corretamente a lei do Senhor de maneira nenhuma. Mas não é isso, não. Veja este texto aqui de Mensagens Escolhidas, volume 3, a página 136. Vamos ver o que diz o Espírito de Profecia. O Redentor do mundo passou pelo terreno em que Adão caiu, porque desobedeceu à explícita lei de Jeová. E o unigênito Filho de Deus veio ao nosso mundo como homem para revelar ao mundo que os homens podem guardar a lei de Deus. Satanás, o anjo caído, declarara que nenhum homem podia guardar a lei de Deus depois da desobediência de Adão. Ele alegava que toda a raça humana estava sob o seu domínio. O Filho de Deus colocou-se em lugar do pecador e passou pelo terreno em que Satanás caiu e suportou a tentação no deserto, a qual era 100 vezes mais forte do que aquilo que já incidiu ou virá a incidir sobre a raça humana. Jesus resistiu às tentações de Satanás, do mesmo modo que toda alma tentada pode resistir, chamando-lhe a atenção para o relato inspirado e dizendo: está escrito. Cristo venceu as tentações de Satanás como homem. Toda pessoa pode vencer como Cristo venceu. Ele humilhou-se por causa de nós,
foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, remiu o ignominioso fracasso e queda de Adão e foi vitorioso, demonstrando assim a todos os mundos não caídos e a humanidade decaída que o homem podia guardar os mandamentos de Deus pelo poder divino que lhe é concedido pelo céu. Jesus, o Filho de Deus, humilhou-se por causa de nós, suportou a tentação por nós, venceu em nosso favor para mostrar-nos como podemos ser vitoriosos. Ele ligou assim os seus interesses com a humanidade pelos laços mais íntimos e deu a positiva certeza de que não seremos tentados além das nossas forças, pois juntamente com a tentação proverá livramento. E só para reforçar a ideia, veja ainda este outro texto muito forte. Está também em Mensagens Escolhidas, volume 3, as páginas 139 e 140. Note aí a referência, veja só o que diz esta citação. O Filho unigênito do Deus infinito deixou-nos, por suas palavras e por seu exemplo prático, um claro modelo que devemos imitar. Por suas palavras ensinou-nos a obedecer a Deus e por seu próprio exemplo mostrou-nos como podemos obedecer a Deus. Cristo não somente deu regras explícitas mostrando como podemos tornar-nos filhos obedientes, mas também nos mostrou em sua própria vida e caráter como fazer exatamente aquilo que é correto e aceitável para Deus, de modo que não haja desculpa para não realizarmos as coisas que são agradáveis à sua vista. Sempre devemos ser gratos, porque Jesus provou para nós, por fatos concretos, que o homem pode guardar os mandamentos de Deus, contradizendo a falsidade de Satanás de que o homem não pode guardá-los. O grande mestre veio ao nosso mundo para estar à frente da humanidade, para assim elevar e santificar a humanidade por sua santa obediência a todos os requisitos de Deus, mostrando que é possível obedecer a todos os mandamentos de Deus. Ele demonstrou que é possível uma obediência que dure a vida toda. Portanto, ele dá ao mundo homens escolhidos e representativos, como o Pai deu o Filho, para exemplificarem em sua vida a vida de Jesus Cristo. Não precisamos classificar a obediência de Cristo por si mesma como alguma coisa para a qual ele se achava particularmente adaptado por sua especial natureza divina, pois ele se encontrava diante de Deus como representante do homem e foi tentado como substituto e fiador do homem. Se Cristo possuísse um poder especial que o homem não tem o privilégio de possuir, Satanás ter-se-ia aproveitado desse fato. A obra de Cristo era tirar das reivindicações de Satanás o seu domínio sobre o homem, e só podia fazê-lo da maneira como ele veio, como homem, tentado como homem e prestando a obediência de um homem. Tende em mente que a vitória e a obediência de Cristo são as de um verdadeiro ser humano. Em nossas conclusões, cometemos muitos erros devido a nossas ideias errôneas acerca da natureza humana de nosso Senhor. Quando atribuímos à sua natureza humana um poder que não é possível que o homem tenha em seus conflitos com Satanás, destruímos a inteireza de sua humanidade. Ele concede sua graça e poder imputados a todos os que o aceitam pela fé. A obediência de Cristo a seu Pai era a mesma obediência que é requerida do homem. O homem não pode vencer as tentações de Satanás sem combinar o poder divino com a sua instrumentalidade. Assim foi com Jesus Cristo. Ele podia lançar mão do poder divino. Ele não veio ao nosso mundo para prestar a obediência de um Deus inferior a um superior, mas como homem, para obedecer à santa lei de Deus, e desta maneira, ele é nosso exemplo.
O Senhor Jesus veio ao nosso mundo não para revelar o que Deus podia fazer, e sim o que o homem podia realizar, mediante a fé no poder de Deus, para ajudar em toda emergência. O homem deve, pela fé, ser participante da natureza divina e vencer toda a tentação com que é assaltado. O Senhor requer agora que todo filho e filha de Adão, pela fé em Jesus Cristo, o sirva na natureza humana que temos atualmente. O Senhor Jesus pôs uma ponte sobre o abismo causado pelo pecado. Ele ligou a terra com o céu e o homem infinito com o Deus infinito. Jesus, o Redentor do mundo, só podia guardar os mandamentos de Deus da mesma maneira que a humanidade pode guardá-los. Que textos preciosos, que textos profundos. Mas voltemos agora à pergunta de número 2. A lição indica os textos de Romanos, capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao verso 10 e Colossenses, capítulo 1, verso 29. E depois pergunta o que essas passagens nos ensinam sobre o resultado de viver pela fé. Meu irmão, esses textos bíblicos são muito importantes. Eu sugiro que você leia todos esses textos com muita atenção. Primeiramente, vamos ver o texto de Romanos, capítulo 8, do verso 1 ao verso 4. Mas esse texto eu sugiro que você leia na Almeida Revista e Corrigida, ou na Almeida Corrigida e Fiel, mas pode ser na Nova Almeida também. O texto diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida é em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gente, está tudo explicado aqui nesse texto. Veja bem, o texto diz que já não existe nenhuma condenação para quem? Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. O texto não diz que não há nenhuma condenação para os que se batizaram, mas continuam desrespeitando a vontade de Deus. O texto não diz que não há nenhuma condenação para quem repete o nome de Jesus e canta louvores gospel. O texto é bem claro. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o que a Bíblia diz em outros textos sobre como é a vida de quem está em Cristo Jesus? Eu vou ler 2 outros textos para você sobre isso, porque o estudo correto da Bíblia é assim: um texto explica outro texto, um texto projeta luz sobre outro texto e o complementa. Então nós vamos ver aqui a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Vamos ver o que diz aqui. Segundo aos Coríntios 5,17, diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Olha aí as palavras em Cristo. O texto diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então só não há condenação para aquele que é nova criatura de verdade. Agora vamos ver outro texto. Está na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Então, para que não haja nenhuma condenação, a pessoa tem que permanecer em comunhão com Cristo 24 horas por dia. E, consequentemente, como fruto de sua comunhão com Deus, como resultado dessa comunhão, ela não vai fazer o que é mal, porque o pecado não se liga com Deus. E se a pessoa estiver ligada a Deus, ela não vai se ligar ao pecado. Quando a pessoa se afasta por um momento de Cristo e peca, a condenação vem sim sobre ela.
Aí é a situação descrita aqui na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1, texto bastante conhecido. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, quando a pessoa se afasta de Cristo e acaba pecando, ela não deve se desesperar, mas ela deve imediatamente se arrepender, mas tem que se arrepender de verdade, e se comprometer com Deus a não mais cometer aquele erro. Acima de tudo, ela precisa buscar estabelecer uma íntima comunhão com Deus. Mas, na verdade, a meta que nós precisamos alcançar é desenvolver uma vida de tão profunda, íntima e estável comunhão com Deus por meio de Cristo, que a gente pare de ceder às tentações de Satanás. E aí nós voltamos para o texto de Romanos, capítulo 8. O verso 1 nós já lemos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas por que não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus? O verso 2 responde: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que o texto está dizendo expressamente é que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo livrou a pessoa da lei do pecado e da morte. E como o Espírito Santo livrou a pessoa da lei do pecado e da morte, ela está forte diante das tentações. Ela resiste às insinuações de Satanás e por isso a condenação não vem sobre ela. E o texto prossegue. Veja aí o verso 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Do que esse verso está falando? A lei foi dada para a vida. Se o homem tivesse guardado perfeitamente a lei de Deus, ela lhe daria o direito à vida eterna, sem precisar de plano de salvação. O problema é que o homem pecou e por isso trouxe sobre si a condenação da lei. O ser humano não tem como fazer nada para remediar essa situação, pois o que a lei exige do transgressor é o quê? É a morte. O salário do pecado é a morte. O homem teria que morrer. Mas como Deus ama muito o ser humano, não queria nem deseja destruí-lo, ele elaborou um plano de salvação. Por esse plano de salvação, Jesus assumiria a natureza humana, em semelhança de carne pecaminosa, viveria como ser humano, guardaria fielmente a lei de Deus, tomaria sobre si os pecados dos seres humanos e sofreria e morreria em seu favor. A morte de Cristo liberaria um crédito de justiça e vida eterna que ele daria ao homem de presente, como um presente de graça, inteiramente de graça. Então o que o texto está dizendo é que a morte de Cristo permite que o crédito de sua vida de perfeita obediência seja imputado em nosso favor. Aí é o que o verso 4 diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Viu aí? A morte de Cristo traz a justiça de Cristo sobre nós. Mas sobre qualquer um de nós indistintamente? Não. Sobre aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O presente de Cristo não abrange apenas nos livrar da condenação imposta pela lei. O presente que Cristo nos oferece é um pacote completo e envolve também a libertação do poder do pecado aqui na terra, para que não andemos satisfazendo os desejos da carne, mas sendo sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus. Agora vamos ver Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou
para que andássemos nelas. O texto diz que somos salvos pela graça mediante a fé. O texto bíblico diz que essa salvação não decorre de nossas obras. E é óbvio que não. Se não tivéssemos pecado, nem precisaríamos de salvação nenhuma. Já teríamos direito à vida eterna por nossos próprios méritos. Mas como pecamos, não temos como salvar a nós mesmos. Precisamos de alguém que nos salve. E quem nos salva é Deus por meio de sua graça em Cristo Jesus. Mas essa graça salvadora nos faz praticar o quê? As boas obras. O texto diz claramente que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para fazer coisas erradas? Para desobedecer a Deus? Não. Aqui o texto diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. E por fim, nós temos aqui o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 29. Esse texto diz o seguinte: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. O texto fala do esforço pessoal e da eficácia ou do poder de Deus operando em sua vida. Essa é a verdadeira doutrina bíblica. Deus e o homem trabalhando em cooperação. A graça salvadora e transformadora provém exclusivamente de Deus, apenas de Deus. O poder para vencer vem unicamente de Deus. Mas como Deus respeita o livre-arbítrio, o homem tem que permitir que o Espírito Santo opere em sua mente, em seus pensamentos e sentimentos, para que ele seja transformado em nova criatura em Cristo. E impulsionado pela graça de Cristo, o homem tem que agir. Ele deve se esforçar também, mas confiando sempre no poder de Deus. Essa é a obra de cooperação. Deus age e o homem age também, obedecendo a Deus. É o que a Bíblia e o Espírito de profecia nos dizem. Agora vamos para a parte de segunda-feira, o conflito cósmico. Vamos aqui para a pergunta de número 3. Leia Mateus capítulo 27, do versículo 45 ao versículo 50. O que Cristo passou na cruz? O que Jesus quis dizer ao perguntar a Deus por que ele o havia desamparado? E como essa cena nos ajuda a entender o que significa ter a fé de Jesus? O texto de Mateus, capítulo 27, do versículo 45 ao versículo 50, mostra que Jesus se sentiu abandonado na cruz. Por isso ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus disse isso porque ele tinha sido separado de seu Pai. No horto de Getsêmani, na noite anterior, todos os pecados da humanidade tinham sido transferidos para Cristo. A condenação por causa desses pecados causou a separação entre ele e seu Pai, pois era necessário que Jesus fosse tratado como o pecador devia ser tratado. Tudo isso causou uma angústia profunda e misteriosa em Cristo, uma angústia tão grande que lhe causava dor física. Foi por isso que ele suou gotas de sangue. Foi por isso que ele perguntou ao Pai por que tinha sido abandonado. E foi por isso que ele morreu tão rápido. A angústia foi tão profunda, foi tão intensa, que acarretou a ruptura do músculo do coração, fazendo escorrer água e sangue quando o seu lado foi perfurado com uma lança. E aquele grito que Jesus deu na hora da morte foi quando o coração se partiu. Mas a pergunta mais importante que a lição faz é: como essa cena nos ajuda a entender o que significa ter a fé de Jesus? Irmão, eu sugiro que você dê muita atenção a essa parte de segunda-feira no próximo sábado, na unidade da Escola Sabatina. Comente de maneira bem clara e fácil de entender esse ponto na sua unidade, pois é da máxima importância. Veja só o que a lição diz no terceiro parágrafo aqui da parte de segunda-feira. A fé de Jesus é tão profunda, confiante, comprometida, que os demônios do cosmos e as provações da terra não podem abalá-la. É uma fé que confia quando não pode ver, acredita quando não consegue entender, agarra com firmeza quando há pouco em que se agarrar. Essa fé de Jesus é uma dádiva que recebemos pela fé. Ela nos sustentará na crise que está à frente.
É a fé de Jesus habitando em nosso coração que nos permite adorar a Cristo como Supremo e perseverar firmemente quando a marca da besta for imposta. Infelizmente, alguns de nós, influenciados pelo pensamento das igrejas evangélicas, só temos destacado a fé em Jesus. Mas como já vimos lá na lição da semana de número 4, o texto de Apocalipse capítulo 14, versículo 12, diz que uma das características dos santos perseverantes no tempo do fim é que eles têm não somente fé em Cristo, mas também a mesma fé que Cristo exerceu. Isso é muito diferente e muito desafiador também. Nós somos chamados a desenvolver a mesma fé que Jesus teve, a fé de Jesus. Essa fé faz com que a pessoa não se abale. Essa fé faz com que a pessoa seja leal a Deus, não importa o que houver. Essa fé faz com que nem o desemprego, nem o desprezo da família, nem o repúdio da sociedade, nem a fome, nem a tortura, nem a morte desvie a pessoa do caminho do Senhor. Certamente não é algo fácil, não. Mas pelo poder de Deus é possível. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos entender que, embora o céu esteja oferecido a todos, ele só será alcançado por aqueles que estiverem dispostos a entregar sua vida sem reservas ao Senhor. Aqueles que não somente aceitarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas também como Senhor absoluto de suas vidas. Se nós realmente permitirmos, o Espírito Santo pode fazer essa obra em nós. Sabe, meu irmão, o tempo de crise está imediatamente diante de nós. A cada dia estamos mais próximos dele. As coisas que vemos pela mídia já dão o prenúncio de um tempo de angústia, qual nunca houve nem haverá depois. E isso nos leva para a parte de terça-feira da nossa lição, a cadeia da impiedade. A parte de terça-feira trata da intolerância religiosa. Vamos aqui para a pergunta de número 4. O que o povo de Deus enfrentará no momento decisivo? Meu querido irmão, o conteúdo dessa pergunta de número 4 é da máxima importância. E sabe por quê? Eu vou explicar. Muitos de nossos irmãos não sabem mais provar onde está a ideia, o conceito do decreto dominical na Bíblia. Alguns não sabem explicar nem pela Bíblia, nem pelos livros do Espírito de Profecia. Só sabem repetir mais ou menos o que o pastor ou o irmão falou sobre o assunto. E outros só sabem tratar desse assunto usando os escritos da irmã White. Não me entenda mal, não me entenda mal. Os textos do Espírito de Profecia são importantíssimos. Todos nós devemos ler e estudar a fundo os escritos de nossa irmã White, pois ela tinha o verdadeiro dom de profecia. Os livros da irmã White não são de uma mera escritora norte-americana, não, como se ela fosse apenas mais uma escritora qualquer. Não, Ellen White, assim como todos os profetas e profetisas verdadeiros de Deus dos séculos passados, tanto aqueles que tiveram seus escritos incluídos na Bíblia, como aqueles cujos escritos não foram inseridos na Bíblia, todos esses profetas foram levantados por Deus e Ellen White também foi guiada e inspirada pelo autêntico espírito de profecia. Seus escritos devem ser estudados e compreendidos. Mas, por outro lado, nós precisamos saber explicar essas coisas, essas profecias pela Bíblia. Na medida do possível, por mais simples que você seja, na sua simplicidade, você precisa procurar entender os pontos principais do quadro profético por meio do estudo sério e dedicado da Bíblia, para estar em condições de explicar isso para outras pessoas. Sabe, a profecia sobre o decreto dominical está justamente aqui em Apocalipse capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 17. Obviamente que nesses versos não aparece a expressão decreto dominical, pois o livro do Apocalipse tem linguagem simbólica. A mensagem aqui no Apocalipse está em código, ela está oculta, precisando ser decifrada. Foi com base nesses versos aqui
que nossos pioneiros chegaram à conclusão de que a Bíblia anuncia que haverá sim um decreto dominical. Vamos ler a partir do versículo 14. Vamos ver aqui o verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Nesses versos, Apocalipse está dizendo que, usando de milagres, que são os milagres do carismatismo, do pentecostalismo e do espiritismo, a besta que sobe da terra, que são os Estados Unidos, uma nação majoritariamente evangélica, levará as pessoas a formarem uma imagem da primeira besta. Mas o que era a primeira besta? Bem, a primeira besta no velho mundo, no velho continente, era um sistema de união entre igreja e Estado. Era a Igreja Católica, liderada por Roma Papal, pelo papado, misturada com os governos dos reinos e impérios europeus. Era basicamente isso. Então, o que será a imagem da besta? A imagem da besta será uma cópia desse sistema que será feita, mas nos Estados Unidos da América. Durante a Idade Média e parte da Idade Moderna, lá na Europa, existiu um sistema político em que a religião e o Estado encontravam-se unidos. O Papa mandava nos reis e nos príncipes. A Igreja tomava decisões civis. Isso praticamente teve um fim quando ocorreram a Revolução Francesa e outras revoluções liberais, e quando os Estados Unidos, que são a besta que sobe da terra, alcançaram a sua independência. De acordo com Apocalipse capítulo 13, versículo 11, essa besta que sobe da terra no começo parece um cordeiro, um cordeirinho, mas chegará um tempo em que ela se tornará tão intolerante como o dragão. Isso quer dizer que nos Estados Unidos, que não são um país católico, embora a Igreja Católica seja assim cada vez mais forte lá, os evangélicos, que são a maioria, vão instigar o poder político nos Estados Unidos para criar uma imagem da besta. Imagem é cópia, ou seja, os Estados Unidos vão criar um sistema jurídico em que a Igreja e o Estado estarão unidos novamente. Quando esse tempo chegar, o que mais vai acontecer de acordo com a profecia? Vejamos o que está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17, pois é aqui que está nosso foco. Veja aí o que está escrito nesses versos. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Qual foi o raciocínio que os pioneiros adventistas desenvolveram aqui? De acordo com a Bíblia, qual é o sinal entre Deus e seu povo? É a guarda do sábado como dia de descanso e adoração, não é? Isso está dito lá em Ezequiel capítulo 20, versículos 12 e 20. Nós sabemos, por meio de Daniel, capítulo 7, versículo 25, que o chifre pequeno, representando o papado, tentaria mudar os tempos e a lei, não é verdade? E quando consultamos o catecismo da Igreja Católica, vemos que o quarto mandamento foi transformado em terceiro, que o sábado do sétimo dia foi substituído pelo domingo, que é o primeiro dia da semana, e que a Igreja Católica ainda acrescentou as festas de guarda, as suas próprias festividades religiosas. Então, por oposição, nós concluímos que a marca da besta tem de ser aquilo que Roma Papal colocou em substituição ao sinal de Deus, que é o sábado. Então, só pode ser o domingo. Portanto, a marca da besta é a guarda do domingo. Mas agora, há um ponto muito importante que precisa ser entendido. Preste atenção. Essa mudança do sábado para o domingo aconteceu lá atrás, entre o segundo e o sexto século da era cristã.
principalmente no quarto século, ali na época de Constantino. Quer dizer, então, que por cerca de 1.500 anos os cristãos católicos têm guardado o domingo. Milhões já guardaram o domingo através dos séculos. Mas aqui em Apocalipse capítulo 13 está profetizado um momento futuro em que a guarda do domingo ainda será imposta. Isso significa que a imposição da marca da besta ainda não ocorreu. A marca da besta ainda será imposta. Essa imposição da marca da besta do domingo é a que nós chamamos de decreto dominical. Então, onde está o decreto dominical na Bíblia, aqui no Apocalipse? Eu respondo, aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17. Neste trecho aqui que diz: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. É nesse faz que lhe seja dada certa marca que está a ideia do decreto dominical, pois o texto está falando de uma imposição, faz que seja, o que vem por meio de uma ordem ou um decreto. Isso quer dizer que ninguém ainda recebeu a marca da besta. Ela ainda não foi aplicada. Ela será aplicada no futuro quando sair o decreto dominical. Agora veja o que o Espírito de profecia nos diz no livro Evangelismo, à página 234. Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o tempo de prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católico-romana. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação, nem se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Mas quando for expedido o decreto que impõe o sábado espúrio, o sábado falso, que é o domingo, e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então, os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Vamos voltar agora para a lição. Veja aí o que a lição diz no penúltimo parágrafo da parte de terça-feira. A perseguição começará com sanções econômicas, para que ninguém possa comprar ou vender a menos que tenha a marca. Quando isso acontecer, a maioria se renderá. Qualquer um que não se submeter será posto sob um decreto de morte. O verso bíblico que fala do decreto de morte é Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Esse versículo diz que depois que o povo dos Estados Unidos, por meio de seus representantes eleitos, criaram uma imagem ou cópia da primeira besta, ou seja, quando os americanos criarem um sistema jurídico unindo a igreja ao Estado, essa união da igreja com o Estado, que é a imagem da besta, a união da igreja e do Estado é a imagem da besta, essa união, esse sistema jurídico entrará em funcionamento. É o fôlego que lhe será dado. Aí Apocalipse capítulo 13, versículo 15, diz que a imagem da besta passará a falar, ou seja, dará ordens por meio de leis ou decretos e fará morrer todos aqueles que não prestarem a ela sua adoração, ou seja, sua obediência religiosa. Então, esse aqui será o decreto de morte. Portanto, o que nós temos aqui em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17, é o seguinte: primeiro será determinado que as pessoas recebam a marca da besta. Isso será o decreto dominical. Depois, um pouco mais para frente, a imagem da besta fará morrer quem não prestar sua adoração a ela. Isso será o decreto de morte. Depois que o decreto dominical for imposto, primeiramente virão as restrições econômicas, porque o texto fala que ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a marca da besta. Isso já será muito, muito difícil. A maioria que não estiver firme na rocha já vai abandonar a fé aqui. Depois, aqueles que não se submeterem ao decreto dominical, mesmo diante dessas sanções econômicas, serão condenados à morte.
Ou seja, primeiramente virá o decreto dominical, com sanções econômicas, e depois o decreto de morte. E esse vai ser um período muito, muito difícil. Daniel capítulo 12, versículo 1, diz que será um tempo de angústia qual nunca houve nem haverá depois. Até porque muita coisa vai acontecer ao mesmo tempo. Crise econômica no mundo todo, conflitos militares, as 7 últimas pragas caindo. E nesse tempo, somente um grupo permanecerá fiel. E isso nos leva para a parte de quarta-feira, aqueles que seguem o Cordeiro. Vejamos a pergunta de número 5. De onde vem a besta e quem dá a ela autoridade? Apocalipse capítulo 13, versículos 1 e 2 diz que a primeira besta subiu do mar. Águas são povos, multidões, nações e línguas. Então a primeira besta foi um poder que surgiu dentre as nações. O texto também afirma que foi o dragão quem deu para a besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Embora essa besta se apresente como uma representante de Deus na terra, na verdade, ela recebe o seu poder de Satanás. Bem, há muito mais a ser dito sobre a interpretação de Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 e 2. Mas em função do tempo, eu terei que sugerir que você aprofunde o seu conhecimento a esse respeito, lendo a explicação inspirada e autorizada que é dado no capítulo 25 do livro O Grande Conflito, capítulo esse que é intitulado A Imutável Lei de Deus. Um capítulo que você não deveria deixar de ler antes do próximo sábado, certo? Fica aí essa importante sugestão. Vamos agora para a pergunta de número 6. Leia Apocalipse capítulo 13, versículo 3 e capítulo 14, versículo 4. Que contraste você vê nesses versos? Bem, Apocalipse capítulo 13, versículo 3 nos diz que depois que a ferida mortal sofrida pela besta for realmente curada, toda a terra ficará maravilhada e seguirá a besta que subiu do mar. Já Apocalipse capítulo 14, versículo 4 fala do grupo dos 144 mil. O texto diz que eles não se macularam com mulheres, isto é, não se contaminaram com falsas doutrinas das igrejas caídas. O texto diz que eles foram redimidos dentre os homens e que são primícias para Deus e o Cordeiro. Mas algo também extremamente importante que nós lemos nesse verso é que os 144 mil seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Essa é uma característica muito importante dos verdadeiros seguidores de Cristo. Aqueles que perseverantemente guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E sabe por que eles são perseverantes em guardar os mandamentos de Deus? Sabe por que não se achará mentira na sua boca? Sabe por que a Bíblia diz que eles não têm mácula? É porque os 144 mil seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Não importa por onde o Cordeiro ande, não importa o caminho que ele tome, não importa as agruras do terreno, os 144 mil não se desgrudam do Mestre. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Nós precisamos ser assim também. Hoje é o tempo de decidir se você quer seguir a besta ou se você quer seguir o Cordeiro, por onde quer que ele vá. Por fim, vejamos agora a parte de quinta-feira, Jesus, nosso único mediador. Vamos aqui para a pergunta de número 7. Quais são as marcas distintivas do poder da besta? O texto de Apocalipse, capítulo 13, versículos 4 e 5, diz que a besta que sobe do mar profere arrogâncias e blasfêmias. O poder representado pela primeira besta é um poder blasfemo. O que é a blasfêmia? É um desrespeito declarado a Deus e às coisas de Deus. Vejamos então a pergunta de número 8 para nós continuarmos falando sobre esse assunto. Quais são os dois aspectos da blasfêmia? Bem, o texto de Lucas capítulo 5, do verso 18 ao verso 26, mostra que é uma blasfêmia arrogar para si o poder de perdoar pecados. Jesus podia perdoar pecados porque ele é o Filho de Deus e compartilha da plena natureza divina. Mas o bispo de Roma é um mero homem, não tem poder de perdoar pecados.
Por sua vez, João capítulo 10, versículo 33, mostra que é uma blasfêmia colocar-se no lugar de Deus, que é justamente o que o bispo de Roma faz. Embora nós tenhamos todo o respeito por nossos irmãos católicos e não tenhamos nenhum desejo de zombar da fé alheia, temos que ser sinceros aqui e mostrar à luz das Escrituras o que está errado. Não podemos nos omitir. O papado proferiu e profere arrogâncias e blasfêmias por meio de suas reivindicações arrogantes. O Papa se considera o sucessor de Pedro, algo que ele não é, já que não é correta a interpretação de que Pedro seja o fundamento da Igreja, pois o Novo Testamento mostra com clareza que o fundamento da Igreja é o próprio Cristo. E também porque não existe nenhuma prova bíblica ou histórica de que Pedro tenha sido o líder, o bispo ou o primeiro ancião da Igreja de Roma. Em Gálatas capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo diz que Pedro, Tiago e João eram reputados colunas, mas uma coluna se assenta sobre o fundamento. E esse é Cristo e não Pedro, nem nenhum outro ser humano. Paulo mesmo afirma aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, o seguinte, vamos ler o que diz aqui o texto. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Isso não é bastante claro, meu irmão? Além disso, o Papa se considera o vigário de Cristo, ou vigário do Filho de Deus. A palavra vigário significa substituto. Então, o Papa se considera o substituto do Filho de Deus na terra, mas ele não é. A Bíblia não diz que ele seja. Cristo não o nomeou seu substituto. De acordo com o Novo Testamento, o representante de Cristo nesta terra é o Espírito Santo, o outro Consolador que Cristo disse que enviaria, e de fato enviou, para nos guiar a toda a verdade. Como sucessor de Pedro e vigário de Cristo, o Papa se considera também o cabeça da Igreja, mas a Bíblia nunca chama o Papa ou Pedro ou qualquer dos apóstolos de cabeças da Igreja. O único cabeça da Igreja é o próprio Cristo. Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele é a cabeça do corpo da Igreja. Cristo Jesus é o único cabeça da Igreja. Mas nós também, como cristãos protestantes, adventistas do sétimo dia, precisamos tomar muito cuidado para que o espírito do romanismo não esteja entre nós, mesmo que de maneira imperceptível. Digo isso porque nós corremos um grande risco de imitar os erros de Roma papal, não estamos imunes a isso. Por exemplo, existe um conceito equivocado da Igreja de Roma, que é o de que para se chegar a Deus, a pessoa precisa primeiramente se unir à Igreja. Ou seja, na visão do catolicismo, aquele que quiser ir até Deus tem de primeiramente se unir à Igreja. Mas a visão bíblica e protestante é diferente. Na visão bíblica e protestante, primeiramente você vai a Deus. E quem vai a Deus e se une a Ele, acaba por se unir também à Igreja, porque a Igreja é o corpo de Cristo. Então são bem diferentes o conceito católico e o verdadeiro conceito protestante. No conceito católico, para você se unir a Deus, você precisa primeiramente se ligar à Igreja. No conceito protestante, para se ligar à Igreja, você primeiramente precisa se ligar a Deus. Com isso eu não estou querendo dizer de maneira nenhuma que não seja importante fazer parte da Igreja. É muito importante fazer parte da Igreja. É uma ordem bíblica. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Precisamos integrar o povo de Deus. Precisamos cooperar com o povo de Deus. Mas não devemos inverter a ordem das coisas. Há muitos que estão na igreja, mas não estão ligados de verdade com Deus. São membros da igreja, mas seu espírito é o do mundo. Mas em contraste com esses, na história do cristianismo, houve muitos que foram expulsos da igreja
justamente porque estavam verdadeiramente ligados a Deus e buscando fazer a sua vontade. Então, meu apelo hoje, ao estudarmos sobre o conflito final, é que nós tenhamos bem firmado em nossa mente que de nada adiantará estar na igreja fisicamente e até mesmo participando exteriormente de suas atividades, se o coração estiver no mundo e a mente estiver distante de Deus. Meu apelo hoje, ao encerrar o estudo desta semana, é que primeiramente você vá a Cristo, que você entenda quem é Cristo, que você reflita sobre o que Cristo representa para você, que você compreenda tudo o que Cristo já fez e continua fazendo por você, que você se apodere das promessas de Cristo e confie em suas orientações e que você fique tão absorvido pelos incomparáveis encantos de Cristo que decida render sua vida a Ele sem reservas, definitivamente. Porque só assim, ligado a Cristo, é que você estará unido ao verdadeiro povo de Deus espalhado por toda a terra. E só assim você será realmente capaz de resistir na crise final. Portanto, meu convite hoje é que você se decida pelo lado de Cristo e que você se disponha a seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Que Deus o abençoe.